Bom dia e bem-vindos à teleconferência da JSL para a discussão dos resultados referentes ao quarto trimestre de 2021. Estão presentes hoje conosco os senhores Ramon Alcaraz, diretor-presidente da JSL, Guilherme Sampaio, CFO e diretor de Relações com Investidores da JSL. Neste momento, todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes. E mais tarde, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão fornecidas. Caso necessitem de alguma assistência durante a teleconferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando asterisco zero. Informamos que esta teleconferência está sendo gravada e traduzida simultaneamente. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência, relativas às perspectivas de negócios da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da JSL, bem como em informações atualmente disponíveis para a companhia. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. As condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da empresa e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Ramon Alcaraz, que dará início à apresentação. Por favor, Sr. Ramon, pode prosseguir. Bom dia, senhoras e senhoras. Estou aqui com muito prazer para divulgar os resultados do quarto trimestre da JSL e, consequentemente, os resultados do ano inteiro de 2021. 2021 foi um ano transformacional para nós da JSL. Um ano muito bom, apesar de todas as dificuldades apresentadas. Crescemos 66% a nossa receita no quarto TRI, quando comparado com o quarto TRI de 2020. 60% quando comparamos a receita de ano contra ano, fechando com uma receita líquida de 4,2 bilhões. Falando em resultado, apesar de todas as adversidades, como aumento de insumos, fechamos o quarto trimestre 82% maior do que o quarto trimestre de 2020. No ano, fechamos em quase 80% maior do que 2020, em 758 milhões. Lucro líquido, fechamos o quarto trimestre 78% maior do que o quarto trimestre de 2020, com 54 milhões. No ano, fechamos 5 vezes melhor do que 2020, com 273 milhões. Um ROIC de 13,5% e um ROI de 20,5%. Finalizamos as nossas 3 aquisições de 2021, aumentando nosso portfólio de serviços e presença geográfica. Me refiro às empresas TPC, Rodomeu e Marvel. Entregamos 20% no trimestre de crescimento orgânico e 17% no ano. E ainda fechamos 4,1 bilhões de novos contratos, o que garante um crescimento orgânico para os próximos meses. Iniciamos as nossas operações na África do Sul, completando assim 7 países com operações internacionais e dessa vez cruzando o Atlântico. Mostramos com esses resultados e todas as adversidades de aumento de custos do ano a nossa capacidade de execução para a sustentabilidade das margens, mesmo em um cenário de forte inflação dos insumos. Trabalho incessante de renegociação de contratos com os clientes, a maioria deles mais de uma vez por ano. Dando agora um destaque no nosso crescimento orgânico, tivemos um crescimento de 23% das empresas adquiridas quando comparadas elas com elas mesmas no quarto trimestre de 21 versus o quarto trimestre de 2020. Na JSL, 18%. No ano, tivemos 20% das empresas adquiridas e 16%
da JSL, perfazendo um crescimento médio de 17%. Desse crescimento, 47% foram em função de reajustes e expansão de contratos atuais, mas 53% foi em função de receita com novos contratos. Falando nisso, fechamos em 2021 4,1 bilhões em novos contratos, com um prazo vencendo na média de 42 meses. Isso já nos garante um crescimento orgânico para os próximos anos. Tão importante quanto isso é a diversidade de setores desses novos contratos, tais como papel e celulose, alimentos e bebidas, siderurgia e mineração, bens de consumo, e-commerce, entre outros. 60% em operações dedicadas, o que reforça a nossa relação com os nossos clientes. Inclusive, desses 4,1 bilhões, 75% foi cross-selling, contratos fechados nos mesmos clientes, aproveitando as oportunidades surgidas das relações existentes. Outro ponto que destaco é a transformação das aquisições realizadas, das 5 empresas adquiridas nos últimos 12, 14 meses. Estamos falando de Fadel, Transmoreno, TPC, Rodomeu e Marvel. Além da diversidade de setores onde estão inseridas cada empresa, tivemos um crescimento, quando comparamos elas com elas mesmas, de 26% de 2019 para 2021. Em resultado, 40% entre 19 e 21. Falando de sinergias, identificamos 45 milhões que representam um aumento de 27% no lucro líquido dessas empresas. Desses, já capturamos 13,5 milhões em 2021. Mas o ano não foi fácil, como os senhores sabem. Tivemos aí uma inflação dos insumos que não víamos há mais de 20 anos. Combustível aumentou mais de 70%, peças mais do que 30%, pneus quase 30%, um IPCA de 10%, que já é uma inflação bastante alta, mas os nossos insumos diretos aumentaram muito mais do que o IPCA. Quais as ações que executamos para tentar minimizar esse impacto? Renegociação dos contratos com os clientes na terceira rodada do ano, com antecipação de discussões de reajuste e repasse automático. Centralização operacional de emissão de documentos, isso faz com que consigamos fazer mais com menos. Aceleração do processo de captura da sinergia das compras de insumos entre JSL e empresas adquiridas, novos modelos de precificação, estratégias de concessão de benefícios aos caminhoneiros terceiros e agregados, gestão austera de custos na busca de ganho de eficiência. Com isso, então, repasso a palavra para o Guilherme Sampaio, nosso CFO, para detalhar ainda mais os números. Obrigado, Ramon. Bom dia a todos. Indo direto para o slide 6, vou dar um pouco mais de detalhes dos números do trimestre e do ano. Começando pela receita líquida, fechamos o TRI com 1,3 bilhão, sendo que 21 milhões de venda de ativos, um crescimento de 66% em relação ao trimestre de 2020. No ano, fechamos com 4,3 bi, sendo que a venda de ativos representou 83 milhões desse valor, menor que 2020, porque optamos por segurar alguns ativos e atender a demanda dos nossos clientes agora no final do ano. Essa foi uma estratégia que contribuiu para que a gente alcançasse o crescimento de 17% orgânico ano contra ano. No consolidado, então, crescemos 59%, já tendo aqui todas as empresas adquiridas consolidadas nos números a partir das suas datas de aquisição. O resultado operacional é, sem dúvida, algo que a gente tem que destacar. Mesmo com a pressão forte dos custos que o Ramon mencionou, a nossa capacidade de execução em todas as empresas fez com que nossos resultados saltassem 174%, saindo de 54 milhões para 148 milhões e levando a margem EBIT de 7,3% para 11,3%. Isso significa 4 pontos percentuais a mais na comparação trimestre a trimestre. No ano, o salto foi de 140%. Chegando a 462 milhões em 2021, com um avanço na margem de também 4 pontos percentuais, para 11%.
E aqui já estou excluindo os valores não recorrentes do crédito de PIS e COFINS sobre a base do ICMS, que impactaram positivamente os resultados consolidados da JSL, um número que divulgamos no segundo trimestre desse ano. O EBITDA chegou a 670 milhões, margem de 16%, já excluindo esses mesmos extraordinários que mencionei, e o número consolidado, com tudo dentro, chega a 758 milhões e uma margem de 18%. O lucro líquido no trimestre foi de 54 milhões, uma alta de 80% em relação ao quarto tri do ano passado. Mas se tirarmos a amortização do PPA das 5 aquisições que realizamos, esse lucro sobe para 63 milhões no trimestre. No ano, chegamos a 273 milhões de lucro líquido consolidado e 224 milhões se fizermos os ajustes que mencionei quando falei no EBIT e os efeitos dos PPAs das 5 aquisições que realizamos. Isso nos leva a uma margem líquida recorrente de 5,2%, que é 3,8 pontos percentuais a mais que 2020 e 4,3 pontos percentuais a mais que 2019, que é uma referência sem a influência da Covid ou desse cenário de inflação de insumos que vivemos esses últimos anos. Indo para o slide 7, vou falar um pouco mais sobre o nosso CAPEX, que fechou o ano com 750 milhões líquido. O valor foi influenciado, como falei, pela manutenção de um pedaço da nossa frota para atender aos clientes no segundo semestre de 2021, e isso impactou, obviamente, a redução na venda dos ativos, e também pela necessidade de renovação e expansão da frota da Marvel, Rodomeu e da Fadel, que estavam com demanda reprimida pela falta de disponibilidade de alguns ativos no mercado. Acho que vale mencionar também que o nosso CAPEX acelerou no terceiro e quarto trimestre, também para atender a implantação de parte dos 4,1 bilhões de contratos fechados e que alguns deles foram implantados no final do ano e estão em processo de implantação ainda no início de 2022. Outro ponto importante é o resultado na venda de ativos. Como o Ramon falou, a inflação também impactou, mas dessa vez de forma a ajudar o nosso resultado, o preço da nossa base de ativos, que na venda tem resultado em uma margem acima de 25%, mantendo uma tendência que temos visto trimestre a trimestre em 2021. Então, fazendo um exercício simples desse cenário na nossa base de veículos, máquinas e equipamentos, chegamos a um potencial de valorização de cerca de 620 milhões de reais, que é suficiente para cobrir 3 vezes a despesa financeira de 2021 e 7 vezes a despesa financeira do último trimestre. Indo para o slide 8, vamos falar da nossa estrutura de capital. Fechamos o TRI com 1 bilhão em caixa, sem contar com 365 milhões que temos disponíveis em linhas compromissadas, que é suficiente para cobrir a dívida até 2025 e cobrir em até 9 vezes a nossa dívida de curto prazo. A dívida líquida fechou em 2,7 bilhões e a alavancagem em 3,2 EBITDA e 3 vezes EBITDA adicionado, que é a nossa referência para os covenants financeiros. Isso muito influenciado pelo CAPEX líquido, como falei no slide anterior. O prazo médio da dívida é de 5,9 anos e o custo já pós-impostos de 6,9%. Um ponto importante que eu queria destacar é que, com a nossa estratégia e a estrutura de capital da companhia, incluindo a observância ao nosso compromisso com a alavancagem, fez com que a Standard & Poor's elevasse a perspectiva do nosso rating corporativo de neutro para positivo. No slide 9, trouxemos uma comparação da nossa entrega 2021 versus o que havíamos prometido durante o processo de IPO em setembro de 2020. O crescimento orgânico foi de 17%, PIB mais 12%, quando o nosso compromisso era PIB mais 7%. Trouxemos 2 bi em novas receitas por aquisições, quando tínhamos um compromisso de 700 milhões de reais por ano. Sem os efeitos não recorrentes, superamos EBITDA e lucro líquido em mais de 30%. O ROIC-UDM fechou em 13,5% consolidado e o ROI 20,5%, que confirma a assertividade da nossa estratégia de aquisições, do nosso modelo de negócios, que é diverso, e a nossa disciplina de execução. Mantivemos a alavancagem próximo a 3 vezes, conforme nosso compromisso.
Eu só acho válido destacar um ponto lá do slide 4 que o Ramon apresentou sobre a assertividade das aquisições que fizemos. Usando as informações divulgadas em cada transação, tivemos um múltiplo médio de 4,9 vezes EV/EBITDA, e se considerarmos o EBITDA de 2021, que ainda não absorveu 100% das sinergias que a gente identificou, a gente já chega a um múltiplo pós-crescimento de 3,6 vezes. Estamos falando, então, de uma empresa 40% maior do que previsto no processo de IPO. Com isso, passo a palavra de volta ao Ramon, que vai apresentar um pouco mais sobre as nossas ações do Programa de Sustentabilidade e fazer seus comentários finais. Ramon. Obrigado, Guilherme. Quero agora destacar, mesmo num ano difícil, que não esquecemos do nosso compromisso com a ESG, com o plano nosso de sustentabilidade. Destaco aqui algumas ações. Testes com veículos utilizando combustíveis alternativos, como veículos elétricos, estamos testando caminhões, ônibus movidos à eletricidade. Além disso, veículos movidos a gás. Essa, inclusive, é uma tendência que eu acredito muito, principalmente para veículos de distâncias maiores. Tanto o GNV como principalmente o biometano. Temos uma frota própria de caminhões com idade média abaixo de 4 anos, ou seja, com tecnologia muito avançada na emissão de poluentes, como Euro 3, Euro 5. Esse ano evoluímos muito na nossa meta de segurança, com uma cultura de 0 acidentes. Destaco, inclusive, a Petrobras como uma empresa bastante austera na avaliação de segurança em suas operações. Iniciamos em 2021 um projeto que nos orgulha muito, que é o Programa Mulheres na Direção, com a capacitação e contratação de várias mulheres como motoristas, um segmento predominantemente masculino. Inclusive, os senhores têm um link no nosso release e nesse material da apresentação, que vai a um vídeo onde a gente apresenta esse programa. Muito bacana de ver. E para finalizar, meus amigos, já somos uma empresa de 5,6 bilhões de receita bruta quando combinamos os números da JSL e suas adquiridas desde janeiro. Um EBITDA de 837 milhões e um lucro líquido de quase 300 milhões. E vamos seguir crescendo. Nosso tamanho, estrutura e reputação nos posiciona para conquistar boas oportunidades de novos projetos e aquisições, dado o cenário atual com a restrição de crédito ao mercado em geral, alta de juros e inflação de insumos. Aceleramos nossa agenda de tecnologia, pois acreditamos ser este o caminho da eficiência. Destaco nossa capacidade de compra e acesso a ativos pela escala do grupo. Estrutura de capital robusta para suportar grandes contratos e novas aquisições. O meu mote, desde que entrei como CEO da JSL, além de sermos a maior empresa de logística do Brasil, queremos ser a melhor empresa do setor. E o que considero como melhor está baseado em 3 pilares fundamentais. Na qualidade da prestação de serviços, percebida pelos nossos clientes, no ambiente de trabalho e cuidado com a nossa gente, nosso maior ativo, e no retorno aos nossos acionistas. Com isso, meus amigos, encerro a minha apresentação e eu, junto com o Guilherme, fico à disposição para perguntas e esclarecimentos. Muito obrigado pela atenção. Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digite *1. Para retirar a pergunta da lista, por favor, digite *2. Nossa primeira pergunta vem de Gabriel Rezende, Itaú BBA. Bom dia, Ramon. Bom dia, Guilherme. Parabéns pelo resultado e obrigado pelo espaço aqui para as perguntas. A gente tem 2 questões aqui. A primeira sobre a margem EBITDA, né? Vocês comentaram aí bastante sobre a pressão de custo que vocês tiveram no trimestre, é um fator aí que tem pressionado o setor aí ao longo do ano, mas só para ainda expressar um pouquinho mais esse ponto, né? A gente viu uma margem EBITDA consolidada resiliente,
mas com uma pequena queda ali no TRI no segmento de asset heavy. Então, eu queria entender como que a gente pode pensar nessa tendência para frente, né? Qual que é a disposição que os clientes ainda têm de acomodarem preços maiores, qual que é o espaço que se tem para continuarem reajustando isso e como que está a tendência de custos, né? A gente imagina que ainda a gente esteja falando de uma tendência crescente, então, enfim, só entender como que a margem deve caminhar aí nos próximos trimestres. E segunda questão aqui, em relação à receita contratada, a gente calculou uma desaceleração considerável no TRI. A gente quer entender também o que explica isso, né? Se é uma questão de sazonalidade, quais seriam os setores aí por trás da receita contratada, eventualmente explicando essa desaceleração que a gente tem no 4 TRI versus o terceiro TRI. Bom dia, Gabriel. Obrigado aí pela pergunta. Em relação à sua primeira pergunta, a margem EBITDA tem sido um pouco menor no quarto TRI em relação ao terceiro, é apenas uma sazonalidade, não há nenhum fato incomum nisso. O terceiro TRI, tivemos alguns contratos que ajudaram. E uma questão importante, principalmente num ano onde nós tivemos uma pressão de custos bastante grande, e tivemos aí, como já dito, entrar em várias linhas de negociação com clientes várias vezes ao ano, e você pode ter um descasamento nisso. Quer dizer, eu tenho o aumento de custo num mês, consigo negociar, isso dá um resultado no mês seguinte, assim vai. Então, além da sazonalidade normal, o terceiro TRI normalmente é o melhor TRI para nós, ainda você tem esse descasamento entre o impacto de custos e a negociação com os clientes, né? Então, mas a diferença foi muito pequena, nada que nos preocupe, quer dizer, continuamos aí satisfeitos com os resultados obtidos. Em relação à segunda pergunta, eu estou aqui só pegando a cola que o Guilherme fez, que eu não gravei. A pergunta do Gabriel foi se tem algum ponto específico na desaceleração do fechamento de novas receitas, dado que a gente reportou 900 milhões no segundo trimestre, 1,2 bi no terceiro e 400 milhões no terceiro. Não, também aí é um pouco do tempo que você tem para negociar. No quarto TRI, as empresas normalmente já não estão fechando grandes contratos porque já estão esperando os indicativos para o próximo ano. No terceiro TRI, o que acontece? Havia uma grande expectativa para o volume dos meses de outubro, novembro e dezembro, principalmente nas empresas de varejo. Isso fez com que a gente conseguisse fechar grandes contratos de operações dedicadas. Então, tem muito mais a ver com o momento, né, do ano. Então, o terceiro trimestre também acaba sendo mais aberto a fechamento de novos contratos. O quarto TRI, você já tem um mês que praticamente não conta, que é dezembro, né? Onde sobra menos meses. Então, é mais uma questão natural do mercado, não há nenhum fato específico que eu pudesse identificar para justificar essa razão. Tá certo. Espero ter respondido as duas perguntas, Gabriel. Sim, com certeza. Obrigado, pessoal. Nossa próxima pergunta vem de Vitor Mizusaki, Bradesco BBI. Oi, bom dia, parabéns pelo resultado. Eu tenho duas perguntas. A primeira, no release agora de resultado, né, vocês mencionaram um pouco a receita de operações fora do Brasil, né, totalizando ali em torno de 145 milhões, e mencionaram também o início da operação na África do Sul. Queria saber se vocês podem comentar um pouco mais sobre essa estratégia, né, de expansão internacional, e quanto que a operação da África do Sul, né, o startup dessa operação, impactou a margem EBITDA do Asset Heavy. E a segunda pergunta, se vocês puderem comentar um pouco, Ramon, você mencionou a agenda de tecnologia, o que a gente pode esperar para 2022? Obrigado. Vitor, obrigado aí pela pergunta e pelos parabéns pelo resultado. A segunda pergunta, vamos primeiro à primeira pergunta sobre a internacionalização.
Temos, sim, bastante interesse em crescer as nossas operações internacionais. Temos aí um sonho, né, de ter aí um percentual expressivo no médio prazo de receita em moeda fora o real. Falando mais especificamente das operações onde a gente está inserido, a gente tem dois tipos de operação. Operações de transporte internacional aí nos países vizinhos, Brasil, Argentina, Brasil, Chile, Brasil, Uruguai, Brasil, Paraguai, muito forte com a JSL e com a Marvel, inclusive, que tem um fluxo grande com transporte de produtos frios e resfriados para esses países. E temos operações dedicadas em países. Por exemplo, no Paraguai temos uma operação grande de distribuição de bebidas com mais de 500 funcionários, que é uma operação que funciona autônoma dentro do Paraguai, não tem uma ligação com o Brasil. E agora a gente segue uma operação semelhante na África do Sul, também uma operação independente do Brasil. No caso da África do Sul, a nossa expectativa é bastante alta, porque aí é uma experiência num país com uma cultura diferente. Logicamente, nos países vizinhos ao Brasil, embora sejam culturas diferentes, são mais próximos, né? Fazendo uma analogia aqui, são primos, vamos chamar assim. A África do Sul já é um país completamente diferente, uma cultura diferente, exige aí um aprendizado maior, e a gente está aí bastante satisfeito com esse início. Ele teve um impacto nulo praticamente no ano de 2021, porque a operação começou em dezembro. Então, talvez até tenha contribuído negativamente porque tem os custos de implantação, mas é inexpressivo. O mais importante é para 2022. A operação já começa com um faturamento expressivo a partir de fevereiro e março, e a gente já está negociando com o cliente a quadruplicação dessa operação ao longo de 2022. Tão importante como isso é a possibilidade, tendo êxito nessa operação, de estender isso para outros países da África. A África é um país, é um continente bastante grande, com muitas oportunidades para empresas focadas e especializadas, e isso dando know-how para a gente entrar em outros continentes. Então, principalmente a África do Sul tem tudo a ver com a nossa estratégia de internacionalização. Indo para a segunda pergunta, de tecnologia. Esse talvez seja o ponto aí que a gente mais discute internamente, porque eu vejo duas frentes que estão ligadas à tecnologia. Número um, digitalizar todos os nossos processos, então a gente conseguir usar mais tecnologia e menos braço, né? Com isso a gente consegue, uma frase que eu venho repetindo aí, fazer mais com menos, né? Quer dizer, eu consigo usar a tecnologia a meu favor, e isso hoje em dia você tem muitas oportunidades. E uma outra questão, que aí tem um pouco mais a ver com o médio prazo, é transformar de fato a JSL numa empresa tecnológica, ou seja, eu começar a vender soluções tecnológicas para o nosso cliente, eu conseguir ligar melhor a carga, a necessidade ao cliente, né? Então, há vários estudos em relação a isso, e eu acho que a gente já enxerga isso em alguns segmentos, principalmente o segmento do varejo, que exige que o produto esteja mais próximo do consumidor, seja ele um B2B ou um B2C. A gente já vê isso, o e-commerce mesmo puxou muito essa fila, e a gente entende que isso vai acabar entrando em todos os segmentos, e a gente quer estar preparado para estar no início da fila, né? Para ser os primeiros a poder oferecer soluções para todas essas necessidades. Inclusive, contratamos aí recentemente um diretor de tecnologia, com uma experiência em várias empresas de tecnologia, que deve, e contamos com isso, ajudar nesse processo. Ótimo. E, Ramon, só um follow-up com relação à primeira pergunta de África do Sul. Ali, vocês, o início da operação, né, vocês fizeram essa prospecção de cliente local, ou a estratégia, de repente, ter algum cliente, de repente, relevante aqui de vocês aqui no Brasil, que acaba, né, pedindo para vocês fazerem essa expansão?
é uma indústria grande na África do Sul, é local, sim, local, modo de falar, né? Quer dizer, tem uma abrangência na África como um todo, mas faz parte de um grupo de empresas aqui no Brasil. Então, a prospecção foi a partir de uma experiência nossa no Brasil e acabou coincidindo que um diretor do Brasil foi transferido para lá e, evidentemente, conhecia o nosso know-how e ajudou nessa transição. Então, a ida para a África do Sul já foi uma ida com um contrato fechado, né? Não foi uma aventura. Mas isso serviu, ou isso vai servir para uma experiência e aí sim captar clientes que não tenham nenhum link com o Brasil. Ótimo, obrigado. Nossa próxima pergunta vem de Guilherme Mendes, Banco JP Morgan. Oi, Ramon, Guilherme, bom dia. Obrigado pelas perguntas. São duas perguntas, na verdade. A primeira é um follow-up em relação ao professor Gabriel sobre os novos contratos, a receita contratada. Você deve ter um pouco mais de cor aí sobre como tem sido a negociação desses novos contratos, né, em termos de condições, eventuais repasses de preços ou concentração em algum setor em específico. E a segunda, em relação à estratégia de M&A. Só para pegar um update, como continua a cabeça de vocês continua a mesma em relação à estratégia de M&A e como tem sido aí a parte de integração das empresas já adquiridas, né? O Ramon comentou durante a apresentação da captura de sinergia, que parte já foi capturada, e seria legal entender também essa parte que ainda vai ser capturada, da onde principalmente ela está vindo. Obrigado. Bom dia, Guilherme. Obrigado pela pergunta. Bom, falando primeiro dos contratos. Esse ano de 2021 foi um ano atípico em várias questões, já falamos aí de custo, etc., mas também foi um ano atípico de demanda. Quer dizer, tiveram vários clientes que viram que você não contar com um contrato de garantias poderia te prejudicar em relação à demanda, né? Quer dizer, ou seja, você tinha volume de venda, mas não tinha a disponibilidade de veículos. Isso nos favoreceu a fechar contratos de operações dedicadas, onde você tem um compromisso bilateral, um compromisso da nossa parte em disponibilizar veículos e de uma outra parte, evidentemente, do cliente te garantir volume ou te garantir de alguma forma um take-or-pay e por aí vai. Tanto é verdade que 61% desses contratos, desses 4,1 bilhões que nós anunciamos, é exatamente de operações dedicadas. Em relação a segmentos, os segmentos são variados e por razões diferentes. Por exemplo, 30% desses contratos é papel e celulose, sem dúvida um segmento que teve um boom grande nos últimos anos, principalmente em função da exportação de celulose. O Brasil é o país que mais exporta celulose. Nós temos uma experiência grande nesse segmento, isso nos favoreceu a estar presente e fechar contratos nas ampliações dessas fábricas. Inclusive, anunciamos aí recentemente o fechamento de um contrato com uma indústria nova de celulose no Triângulo Mineiro, que é a LD, né? Uma celulose específica para produtos mais finos, inclusive com o início de veículos como o Pentatrem, é um veículo que dá maior produtividade, etc. Sem dúvida alguma, a capacidade da JSL e a segmentação onde ela está permite ou favorece, melhor dizendo, que fechamos contratos com esses clientes. Falei do papel e celulose que está na indústria primária, mas posso ir para o outro lado, que é a indústria de alimentos e varejo, que também, por coincidência, fechamos algo em torno perto de 30%, que aí as razões são as mesmas, quer dizer, você ter garantia de disponibilidade em setores diversos, né? Então, a vantagem de você ter o tamanho que temos e principalmente estar segmentado te favorece a poder captar todas as oportunidades que o mercado oferece. Então, se um segmento, por alguma razão, não está tão bem, você aproveita oportunidades em outros segmentos. E a nossa capacidade, não só de investimento, mas de estar muito presente nas indústrias de caminhões e máquinas, né? Não só pela JSL, mas pela própria capacidade do grupo. A JSL, junto com a Vamos, sem dúvida nenhuma, são as duas empresas que mais compram caminhões e máquinas no Brasil.
Isso, obviamente, nos coloca na frente da fila em capacidade em disponibilizar veículos numa época como essa que se tornou um veículo escasso. Então, know-how, capacidade de investimento e mais a facilidade em ter esses veículos e máquinas nos favoreceu em fechar esses contratos. A segunda pergunta tem a ver com a nossa política de M&A. A gente continua com exatamente a mesma política que anunciamos desde o IPO. Nossa estratégia é crescer e crescer rapidamente, indo tanto no crescimento orgânico, e tivemos em 2000 aí um crescimento orgânico bastante interessante. Creio que aproveitamos as oportunidades que o mercado ofereceu, e eu dei os números para comprovar isso. E no inorgânico, as 5 aquisições que nós fizemos se mostrou bastante acertadas, não só que vieram melhorar o nosso crescimento, né? Para nós o inorgânico e para as próprias empresas aproveitar o próprio crescimento orgânico, quando a gente comparar elas com elas mesmas, vieram trazer resultado bastante expressivo, que nos ajudaram também como grupo. Agora, mantemos a nossa estratégia. O que a gente compra é know-how, a gente não compra veículo e máquina, ou não é esse nosso interesse. Nosso interesse é o que essa empresa faz de melhor. Então, a gente procura estar longe o suficiente para não atrapalhar o que essa empresa faz bem e próximo o suficiente para poder captar as sinergias que o tamanho do grupo oferece. Continuamos com essa mesma estratégia, continuamos no nosso pipeline de aquisições. Acreditamos, inclusive, que o ano de 2022, com as próprias dificuldades de aumento de custos e a dificuldade de repassar para clientes, a gente, pela nossa relevância dos clientes, talvez tenha uma facilidade em sentar na mesa para negociar. A negociação sempre é difícil, mas sentar numa mesa para negociar que outras empresas talvez não consigam ter a mesma oportunidade. Então, essas dificuldades podem favorecer para a gente sentar na mesa e agilizar as aquisições que estão em negociação. Outro ponto importante que você pergunta é sobre as sinergias, né? De novo, nossa estratégia é, sim, buscar sinergias, mas a nossa vontade de ganho de sinergias ela não é maior do que o nosso medo de comprometer o negócio bom que nós compramos. Então, capturamos na velocidade que é possível. Desses 45 milhões que nós estamos divulgando, que foram levantados, estão concentrados em mudar o endividamento dessas empresas com uma taxa de juros menor, contando com o tamanho do grupo, comprar veículos a um preço menor do que essas empresas compravam individualmente e alguns insumos, tais como pneu, combustíveis, etc. Aproveitamos em 2021 13 milhões e meio, aí porque é o tempo entre você trocar alguns contratos, conseguir canalizar alguns fornecedores. Algumas empresas, dessas 5, é bom lembrar que as 3, TPC, Rodomeu e Marvel, já entraram mais ou menos no meio do ano, né? Então tivemos menos tempo para capturar. Em 2022, acredito que a gente capture uma boa parte desse valor, que certamente ajudará no nosso resultado, e vamos buscar novas sinergias dentro desta política que eu falei para você. Super claro, Ramon. Obrigado e bom dia. A próxima pergunta vem de Pedro Bruno, XP Investimentos. Bom dia, pessoal. Obrigado pelo espaço aqui. Parte da minha pergunta já foi respondida, era com relação à internacionalização. Eu queria entender um pouco do racional dessa internacionalização além aqui da América do Sul, como acho que já foi perguntado e respondido, mas eu queria adicionar a esse ponto só algumas questões. Vocês comentaram rapidamente sobre a exposição de moeda, então eu queria confirmar se essa é a ideia ou a parte da estratégia é essa, que esses contratos sejam precificados em moeda ex o real, e aí eu queria entender qual que é essa moeda e se existe algum padrão para os países que vocês estão buscando ter exposição. Queria entender
qual que é o setor, vocês comentaram sobre distribuição de bebidas no Paraguai, no mesmo contexto, eu não sei se esse é o mesmo setor de exposição lá, para mim não ficou 100% claro, se puder entender, por favor. E uma terceira dúvida com relação a racional estratégico de escala, né? Porque eu acho que acho que vocês comentaram agora, até nessas respostas recentes, muito sobre os diferenciais estratégicos da JSL em termos de tamanho e etc., entender como que isso se aplica fora do Brasil também, principalmente em países mais distantes. Né? Obrigado, são esses 3 follow-ups. Pedro, bom dia, obrigado pela pergunta. Não, Pedro, desculpa, eu quero ter errado. Desculpa, Pedro. Vamos continuar. Então, Pedro, vamos lá. Sim, está dentro da nossa estratégia de internacionalização ficar menos dependente de uma moeda única como o real. Mas nesses países que eu citei, a gente trabalha com moedas locais. Então, não há uma preferência por uma moeda específica, e sim trabalhar com moedas diferentes à do real. Em relação... você me pergunta sobre o segmento que a gente está na África do Sul também é o segmento de bebida, e não porque a gente tem uma preferência por esse segmento, é que acaba, o nosso know-how no Brasil acaba levando isso para outros países. Outra coisa importante quando você está entrando em outros países é trabalhar com segmentos que você tenha menos vulnerabilidade em função de crises específicas, né? Então, o segmento de varejo sempre é propício para isso. Uma outra parte da sua pergunta tem a ver com como a gente aproveita o nosso tamanho em países distantes como a África do Sul. Mas aí tem um ponto importante. Os principais fabricantes de veículos, eles são internacionais, né? Então, posso aqui citar que a fábrica que utilizamos lá na África do Sul foi a Scania, na compra de veículos. Temos uma relação enorme no Brasil aqui com a Scania. Isso, sem dúvida nenhuma, nos ajudou, mesmo em aquisição na África, que é com caminhões que são fabricados lá, mas a empresa é a mesma, né? Então, utilizamos da mesma forma a nossa capacidade, o nosso tamanho, inclusive de relacionamento, não só com a montadora, mas com as instituições financeiras, né? Então, utilizamos essa nossa rede de contatos, não só nacional como internacional, para nos facilitar essa entrada até em países longe, como a África do Sul. Tá perfeito. Era isso mesmo. Muito obrigado. Olá, pessoal. Aqui é o Guilherme. Eu vou aproveitar, então, e ler algumas perguntas que a gente recebeu pelo webcast. A primeira pergunta eu vou ler e eu acho que eu mesmo vou responder, que é o seguinte. Aqui é uma pergunta do Cláudio Bernardo, que ele fala o seguinte: parabéns pelo excelente resultado. Analisando a conta de impostos a recuperar, PIS e COFINS e IR, o valor soma 450 milhões selicados sem incidência de IR. A utilização desses créditos podem ser usados para o pagamento de todos os impostos e contribuições federais? Qual a expectativa de monetização desses créditos em 22 e 23? Qual a expectativa de novas aquisições para o ano de 22? Então, eu respondo a primeira pergunta e a segunda eu passo para o Ramon. Cláudio, obrigado pela pergunta. Sim, esse é um ativo importante da companhia. Isso gera um fôlego no nosso fluxo de caixa e eu diria que a nossa expectativa de realização do crédito de PIS e COFINS é em cerca de 18 meses. Então, aí a gente estaria zerando praticamente, né, todo o pagamento de PIS e COFINS no próximo ano, dado esse crédito, e ainda entraria com um volume importante para 2023. Tá? E aí eu passo a pergunta para o Ramon sobre expectativa de aquisições para 2022. Só complementando a primeira pergunta, os impostos federais podem ser compensados, inclusive com outros impostos federais. Não é nem esse o caso, porque nós temos aí um volume de PIS e COFINS grande, que é suficiente para absorver esses créditos. Mas se não fosse, poderia sim ser utilizado em outros impostos federais. Em relação à segunda pergunta de M&A, eu complemento aqui o que eu já tinha respondido ao Pedro. A nossa política continua agressiva, queremos aproveitar todas as oportunidades que até as dificuldades podem oferecer. A gente tem no nosso pipeline várias oportunidades e estamos aí com uma expectativa muito positiva
para o ano de 2022. Bom, vamos para a segunda pergunta que a gente recebeu aqui do Carlos Herrera, da Condor Insider. Oi, pessoal, bom dia. Tenho uma pergunta. Como vocês estão vendo a tendência do preço dos ativos para esse ano? Essa queda na receita da venda de ativos pode ser um sinal de que os ativos devem cair esse ano para manter um nível saudável na rotação? Ou foi algo pontual no quarto T de 21? Carlos, a redução na receita de venda de ativos, ela não tem muito a ver com a queda no preço dos veículos. Caiu porque o nosso volume aumentou e a gente, por estratégia, preferiu manter esses veículos do que vender. Quer dizer, afinal, o nosso negócio é logística, né? Quer dizer, a venda de veículos é importante, mas a gente tem preferência pela receita em serviço. Então, essa foi a estratégia. O preço dos veículos, ele teve uma valorização grande em 2020 e 2021 e eu não acredito que isso volte, né? Nem agora, nem nunca. Nunca vi valor de veículo voltar para trás. Pode ser que ele não continue no aumento, percentualmente falando, que teve em 20 e em 21. Isso tem muito a ver com a valorização dos veículos novos e com a oferta e demanda de caminhões e máquinas, mas o preço voltar para trás em 35 anos que eu tenho de transporte nunca vi. Então, não vejo essa possibilidade, não. Posso só completar aqui, Guilherme? Completar o seguinte, que se você pegar as últimas divulgações, você pode perceber que sim, houve, puxado pelo que o Ramon falou do preço dos novos, né? Houve sim uma valorização da nossa base de ativos. Hoje a gente consegue chegar a uma margem na venda de ativos de 25%, que é de mais de 25%, que é o que a gente divulgou aí nos 2 últimos trimestres, que é, sem dúvida, um ponto super positivo. A gente fez um exercício na apresentação que, se a gente colocar essa mesma margem, aplicar isso sobre a nossa base de ativos líquidos, tá? Aqui eu estou falando só máquina, caminhão, máquinas, equipamentos e caminhões, a gente está falando de um potencial de valorização da nossa base de ativos de quase 600 milhões. Mais de 600 milhões. Então, acho que isso é só um comentário adicional aqui à resposta do Ramon. Vamos lá. A próxima pergunta vem do Rodrigo, que é um investidor pessoa física da companhia. Olá, parabéns pelo resultado. Por favor, podem explanar um pouco mais sobre a estratégia de expansão no e-commerce e se essa é a modalidade de negócios tem margens mais apertadas do que outras linhas de negócio? Indústria? Obrigado. Rodrigo, bom dia e obrigado pela pergunta. O e-commerce, ele faz parte do nosso hall de serviços hoje. É importante falar que no ano de 2021, seja pela Fadel, uma empresa especializada em distribuição urbana, ou pela própria JSL, a gente, só para você ter uma ideia, temos cases aí de mais de 150 mil entregas por dia. Isso é um volume bastante grande. Isso mostra a nossa capacidade de fazer e-commerce. Esse é um ponto. Uma outra pergunta poderia ser, nós temos interesse em fazer e-commerce? Aí depende. Nós temos interesse em fazer negócios que deem resultado, né? O e-commerce é sempre um desafio. Por quê? Porque o e-commerce, ele parte do princípio que o consumidor, ele quer o produto rápido, a um preço igual ao que ele compraria numa loja física, e isso complica, porque para você entregar um produto para o consumidor final, é mais caro do que você entregar para o varejo. Então, você tem aí um desafio, você tem um custo logístico maior para um produto que, em tese, custa o mesmo preço. Então, a pergunta que sempre vem é, quem vai pagar por isso, né? Nós temos aí algumas experiências em operações que foram boas para nós em termos de resultado, mas não necessariamente boa para quem estava fazendo, quem estava pagando por isso. E aí acaba não sendo sustentável. Ao inverso também, há operações que a gente fez algumas experiências que não teve um bom resultado para nós, talvez um bom resultado para quem nos contratou, mas também não é sustentável. Então, o mercado precisa achar um equilíbrio em relação a isso. Não há dúvida que o custo logístico na operação de e-commerce, ele mexe o ponteiro. É o que vai definir se aquela operação
do marketplace vai ser ou não vai ser rentável. Então, a gente está tentando buscar esse equilíbrio. Sabemos fazer, tivemos várias experiências de sucesso, agora precisamos achar a rentabilidade disso. Agora, também é importante ser dito que o e-commerce é um canal de venda, assim como qualquer outro, assim como o varejo, assim como o atacado, etc. Então, sempre que o e-commerce cresce, nós nos favorecemos. Por quê? Nós estamos desde a indústria primária, estamos na indústria primária, estamos na armazenagem, estamos na transferência, estamos na distribuição urbana. Obviamente, para um produto chegar lá num depósito próximo aí à sua casa, onde vai entregar o produto para você, ele passou por todo esse processo. Ele foi fabricado, ele foi armazenado, ele foi transportado de um armazém maior para um menor, até chegar próximo aí à sua casa. Nós estamos em toda essa cadeia. Então, com a venda quanto mais cresce o e-commerce, mais nós nos beneficiamos, independente de estarmos ou não estarmos no last mile. Vamos lá. Próxima pergunta, então, do Pedro Cardoso, da Eleven. Parabéns pelos resultados. Gostaria de entender quais foram os principais fatores que influenciaram a alavancagem financeira no TRI-a-TRI, qual o target para 2022 em termos de alavancagem. E uma segunda pergunta é, com a entrada da Euro 6 em 23, como os aumentos de custos deverão impactar a JSL, já que serão exigidos ativos mais tecnológicos e modernos. No Asset Heavy, devem antecipar algum investimento para 2022? Pedro, vou começar respondendo a alavancagem e, em seguida, o Ramon pode comentar aqui um pouco mais sobre a Euro 6. A alavancagem, basicamente, o nosso compromisso se mantém ao redor de 3 vezes. Esse é o compromisso que a gente vem desde o IPO. A gente está vendo um 3.2 muito como reflexo da necessidade, né, da manutenção do CAPEX dentro de casa e do volume de CAPEX que a gente precisou fazer, tanto para atender esses 4,1 bilhões aí de novos contratos, quanto a expansão internacional e o CAPEX das empresas adquiridas. Né? A gente agora está falando de um CAPEX de 6 empresas. Então, a gente está falando de, basicamente, um momento de 3,2, mas o nosso target continua sendo ao redor ali de 3 vezes. Tá? E aí, Ramon, comentário sobre o Euro 6. Pedro, primeiro, bom dia, obrigado pela pergunta. É difícil falar um pouco do Euro 6 porque a gente não tem essas informações ainda, não temos preço, a gente só sabe o que o mercado sabe, que, em tese, isso será exigido dos fabricantes a partir de 2023. Agora, então, eu vou pegar a experiência do Euro 5, né? Que a gente aí sim conhece o que aconteceu e provavelmente vai acontecer igual para o Euro 6. Quando aconteceu a mudança do Euro 5, no ano de transição foi uma oportunidade. Então, nós conseguimos adquirir veículos Euro 3 na época a valores competitivos. Eu acredito que isso aconteça em 2022. Isso é só uma suposição. Quando o Euro 5 virou uma realidade, ele teve sim um acréscimo de preço não tão expressivo, e isso evidentemente se refletiu na composição de preço dos novos contratos. Isso vai acabar acontecendo com o Euro 6. Eu acho que talvez a diferença que nós tenhamos desta vez é que os veículos, por toda a pandemia, todo o cenário conhecido, eles já tiveram um aumento de preço bastante expressivo. Então, eu acredito, e aqui de novo são só suposições, nós não temos essa informação, é que a diferença do Euro 6 para o Euro 5 talvez não seja tão expressiva, mas isso vamos ter que esperar para ver o que vai acontecer. A gente tem aí um desafio, pelo que a gente escuta as montadoras falando, que como o Euro 6 utiliza equipamentos eletrônicos em maior quantidade, você ainda deve ter uma dificuldade maior para fabricar esses veículos em 2022. Então, são os desafios que a indústria automobilística, no geral, enfrentam no mundo. Mas só esperando para ver. Ok. A última pergunta que eu recebi aqui, Ramon, é do Pedro Henrique Ferreira, que tem um clube de investimentos próprio. Ele fala, parabéns pelo resultado. Gostaria, se possível, que fosse explorado a agenda de tecnologia. Bom, Pedro, bom dia. A gente tem aí hoje bastante Pedros, né? O que é muito bacana. Pedro, vamos lá. Essa é uma agenda que eu considero de uma importância gigante.
Eu acho que o mundo vai viver nos próximos 5 anos uma revolução tecnológica por várias razões, né? A pandemia já nos exigiu isso e a pandemia ela teve uma consequência na economia menor do que teria sido em décadas passadas, exatamente pela tecnologia, né? Foi através da tecnologia que as pessoas conseguiram ficar em home office, foi através da tecnologia que as pessoas conseguiram comprar via e-commerce, delivery, etc., né? Então, para mostrar a importância da tecnologia. Isso não só por causa da pandemia, mas isso já vinha acontecendo antes e a pandemia só acelerou esse processo. Isso está obrigando as empresas que mexem com logística a rever seus processos, né? Isso passa por tecnologia, como eu disse. Para que você consiga entrar no seu computador, comprar um produto e ele chegar em poucas horas, não é simplesmente um motoboy pegar esse produto e levar até você. Esse produto precisou ser fabricado, como eu já disse, transferido, armazenado, chegar num depósito maior, menor, até chegar próximo à sua residência para o motoboy te levar esse produto. Tudo isso envolveu tecnologia, né? Então, eu entendo que as empresas, principalmente de logística, precisam ter uma revolução tecnológica, é o que nós estamos fazendo internamente. A gente já anunciou em outras oportunidades produtos como o nosso aplicativo, o JSL, que tem por finalidade a gente ter uma proximidade maior com o nosso parceiro agregado, o caminhoneiro autônomo. A gente quer ter uma intimidade maior com o nosso cliente, quer dizer, eu quero saber onde está a carga, quero saber onde está lá o meu caminhoneiro autônomo disponível para poder juntar as duas coisas, oferecer ao meu cliente uma alternativa mais rápida e mais econômica. O nosso sonho de consumo é ter um transporte no Brasil onde você tenha ociosidade zero. Eu vou ter sempre um caminhão com uma carga levando a um cliente próximo da necessidade dele. Tudo isso passa por tecnologia. Isso é bonito de falar, isso não é tão simples de fazer. A JSL investe muito dinheiro na área de TI por ano e queremos ampliar muito isso. Como eu já disse, contratamos um diretor de TI que em breve podemos até divulgar um pouco mais detalhes, mas vem de empresas onde a tecnologia começou por outras razões anos atrás, então ele vem trazendo uma bagagem para o nosso segmento que acho que vai dar um pulo bastante importante, além de estar vendo alternativas de startups, etc. A gente quer aproveitar todas as oportunidades e dar um pulo grande, né? O que eu posso garantir é que nos próximos anos a gente vai crescer muito nessa área de tecnologia. De novo, eu acho que é o caminho para a gente ser uma empresa competitiva num futuro próximo. Senhoras e senhores, lembramos que para fazer perguntas, basta digitar *1. Não havendo mais perguntas, gostaria de passar a palavra ao Sr. Ramon Alcaraz para suas considerações finais. Por favor, Sr. Ramon, pode prosseguir. Bom, meus amigos, primeiro agradeço aí as perguntas, aí a paciência pela maioria está nos ouvindo e quero aqui encerrar dizendo o seguinte, é o primeiro ano completo da JSL como uma empresa independente de capital aberto. A gente fez o IPO no final de 2020. Coincidentemente, também é o meu primeiro ano como CEO da JSL. Então, é um orgulho poder fazer o fechamento aqui com vocês, reportando resultados muito expressivos. Não só da JSL, mas das empresas que adquiriu, né? Quando a gente pega o conjunto, ficou muito bom, num ano bem adverso, né? Num ano que a gente começou contando que a pandemia já tinha acabado, ninguém esperava que ela ia até se agravar do ponto de vista de saúde, muito menos se esperava esse aumento insano de insumos e a gente teve que conviver com tudo isso. Então, eu gosto de dizer que a gente não controla o vento, mas a gente controla o leme e as velas, que é o que a gente tentou fazer. Eu acho que na adversidade se sai melhor quem é mais rápido na transformação, quem é mais rápido na adaptação, que é o que eu acho que a gente fez bem feito, mesmo sendo uma empresa grande. E, no geral,
Empresas grandes tendem a ser mais lentas. A gente procurou ser rápido. Isso fez com que a gente pudesse crescer 60% em resultado num ano atípico, 60% em receita, 70% em resultado. Isso fez com que a gente reaprendesse a fazer coisas que a gente já não estava mais acostumado, como negociar com clientes mais de uma vez por ano. Isso nem sempre é uma coisa agradável, gera uma zona de atrito, mas a gente conseguiu fazer isso de uma forma bastante equilibrada. Prova disso não só o sucesso no repasse de parte dos reajustes, mas o cross-selling em 75% dos contratos fechados, num valor bastante expressivo, como já anunciado, de 4,1 bilhões. Começamos 2022 mais preparado para as adversidades, né? Então já não vamos ser surpreendidos com aumento de custo ou com qualquer cenário diferente em relação à pandemia, se bem que pelo menos as últimas notícias são muito boas em relação a isso. A gente tem alguns desafios, ano com eleição, etc. O Brasil sempre é um país com novidades, né? Não só o Brasil, como o mundo, mas a gente sente que está preparado. Estamos preparados em termos de estrutura de capital, estamos preparados com uma equipe reforçada, inclusive, com pessoas que vieram do mercado, somando-se à experiência das pessoas que já estavam aqui, para aproveitar as oportunidades em redução de custo, aproveitar as oportunidades de novos projetos, investir bastante em tecnologia, para que a gente possa aí, no final de 2022, reportar resultados ainda melhores do que 2021. Esse é o nosso objetivo como empresa. Então, agradeço e estou aí à disposição. A teleconferência da JSL está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um ótimo dia.